Bom dia, graças a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Como vocês chegaram aqui hoje? A gente fala que domingo é sempre muito corrido, né? A gente chega agitado. Aqui com a equipe de louvor não é muito diferente. Sempre eu falo comigo com o pessoal, sempre falo que sempre tem a surpresa de domingo, né? Então eu até peço desculpas para vocês, porque a gente vem sempre cedo, bem ensaiado, tudo, mas sempre na hora tem as surpresas, né? É notebook que não funciona, é uma guitarra que não está funcionando na hora, sempre tem. Mas, graças a Deus, porque Deus é misericordioso, os nossos irmãos também. Então a gente sempre está dando graças ao Senhor, porque se essas coisas acontecem, é porque, graças a Deus, a gente tem paciência, né? Então vamos lá, dando início a esse tempo. Gostaria de começar lendo Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1 diz: Nós te damos graças, ó Deus. Nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Se a gente já fez um tempo para compartilhar as grandezas do Senhor Jesus, as coisas boas que Ele tem feito em nossas vidas, com certeza a gente conseguiria a manhã inteira, a tarde, a noite, porque Deus é esse Deus maravilhoso, é esse Deus que cuida de nós, é esse Deus que tem estado com a gente a cada instante. E possamos estar quebrando os nossos corações para começarmos esse domingo, dando graças pelo Senhor, pelas coisas que Ele tem feito em nossas vidas, mas principalmente por tudo que Ele é. Vamos estar baixando nossas cabeças? Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa manhã, Pai. Graças te damos, Senhor, porque Tu és esse Deus de amor, de compaixão, Deus. Muito obrigada, Pai, porque Tu és soberano, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor conhece cada anseio, Deus. Possamos entregar a nossa vida a Ti, Pai. Nos render, Pai, aos Teus pés, Senhor Jesus. Pai amado, que o Senhor esteja falando em cada coração aqui, Pai, nessa manhã, Deus. Senhor, abre os nossos corações, os nossos ouvidos, Pai. Que possamos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor realmente tem para nós, ó Deus. Pai amado, que tudo seja feito para honrar e glorificar a Ti, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oh,
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar, te servir e te adorar, meu Pai. Senhor,
faz, acho que uma semana, quando encontro. A equipe de louvor tem mais contato, que a gente sai durante a semana. Algumas das meninas a gente encontra durante a semana em alguns cursos. Mas, sim, é sempre corrido o domingo, né? A gente não tem muito tempo de compartilhar. Então a gente não sabe como que o irmão está, né, na verdade. Mas o Senhor Deus, Ele conhece cada coração. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, nesse domingo. Eu não sei com que coração você acordou nessa manhã. Mas o Senhor conhece cada coração. E Ele diz, eu estou contigo. Que o próximo cântico, a primeira frase desse cântico, diz, em tuas mãos eu descansarei. Meu coração te entrego. Não importa se você está passando por lutas, por provações. Hoje, pela manhã, eu compartilhei com a equipe de louvor que eu acordei lembrando daquele cântico. Não importa as circunstâncias, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então, não importa as circunstâncias, não importa em que fase da vida a gente esteja, se é primavera, se é outono, se é verão, se é inverno, porque o Senhor Deus, Ele está conosco em cada estação. O próximo cântico diz, sim, eu creio em Ti, Jesus. O Senhor é a razão do meu viver, o Senhor é a razão do meu louvor. E é por isso que louvarei e adorarei o Teu nome. Amém.
próximo cântico é sonda e usa, que dependente de onde a gente está neste momento, que o Senhor possa sondar os nossos corações, que o Senhor possa quebrantar cada coração aqui e transformar segundo a vontade dele, que assim como o farol possamos brilhar, que a luz do Senhor brilhe através de nós. Amém.
aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Mas o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. O Senhor sabe cada necessidade, Senhor. Muitas vezes a nossa oração é que o Senhor nos dê uma resposta agora, Deus. Mas às vezes o Senhor quer que tenhamos paciência. O Senhor nos diz: espere, filho amado, ainda não é o tempo. Às vezes a gente pretende receber um sim, mas a vontade do Senhor é um não. Ou de repente a vontade do Senhor é um sim, mas não é o momento agora. Mas o Senhor Deus Ele é soberano. Ele conhece cada coração. O Senhor Deus Ele é fiel. Não importa se você está no alto das montanhas, ou se você está na profundidade do mar, do oceano. O Senhor Deus é aquele que te faz andar sobre as águas. O Senhor Deus é aquele que acalma a tempestade e te leva para um lugar seguro. Que possamos nos descansar nos braços do Senhor Deus. Que possamos declarar: minha alma está segura em Ti, Senhor Jesus. Pai amado, que independente das circunstâncias, ó Deus, possamos louvar e adorar o Teu nome, Pai. Que o Senhor sonda cada vida aqui, Pai. Que o Senhor use e transforma segundo a Tua vontade, ó Deus. Se a vontade do Senhor Deus é que peguemos as nossas coisas e saiamos daqui, que aonde quer que nós formos, o Senhor estará conosco. Ele irá nos dar o sustento, Ele irá nos dar uma casa, um abrigo, um lugar seguro. O Senhor Deus, Ele não é homem para mentir. E as promessas do Senhor Jesus Senhor, verdades em cada vida aqui, ó. Pai amado, que assim como vasos, ó Deus, que possamos estar em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor esteja moldando, Pai, a cada filho teu, ó Deus. Se este vaso estiver cheio de rachaduras, Pai, e precisar ser quebrado e moldado novamente, ó Deus, que possamos estar com o coração aberto, Pai, declarando: eis-me aqui, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada coração, ó Deus. Que o Senhor esteja quebrantando, que o Senhor esteja restaurando, Pai, cada vida aqui, ó Deus. Estar contigo não nos impede de passar por lutas, mas a certeza que nós não estamos sozinhos, ó Deus. O Senhor está conosco a cada instante, ó Pai. Que cada cântico entoado nessa manhã, Pai, possa ser verdade em nossas vidas, ó Deus. Que possamos ter a devoção de louvar a Ti cada dia, ó Pai. Possamos ter esse coração e dizer: toma, Pai, meu coração, Deus. Que possamos declarar: eis aqui tudo que sou. Que nessa manhã possamos encerrar: sonda-me, quebrando-me,
abençoando a vida do pastor Paulo, Deus. Usa, Senhor, este teu servo, Deus, que ele não fale de si, mas que ele fale exatamente aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã, Deus. Possamos estar com os nossos corações abertos, Pai. Que o Senhor dê a tua sabedoria, pastor Paulo, Deus. Pai, que o Senhor esteja abençoando os outros ministérios, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a japonesa, ó Pai. Os professores de escola dominical, Pai. Desde já eles estão lá com as crianças, ó Deus, que as crianças possam ser bênção, Pai, onde quer que elas forem, ó Deus, que elas possam estar abençoando vidas, ó Deus. Pai amado, graças te damos, Pai, por tudo que tu tens feito, ó Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Podemos ficar? Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Gostaríamos de agradecer também a todos que estão nos visitando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe todos vocês. E aqueles que estão nessa caminhada conosco, né? Todos os domingos, quer dizer, todos os dias, na verdade, né? Então, estamos felizes também por estarmos aqui. E hoje nós vamos estudar a respeito da mutualidade. Nós, em vários domingos, nós trabalhamos essa questão da mutualidade. E hoje vai ser o último dia que vamos falar sobre esse assunto, pelo menos por enquanto. Nós vamos retomar em outros momentos, mas hoje vai ser o último sermão dessa série. Deixa eu ver. A gente pede perdão para vocês também, porque esse lado não está pegando, acho que teve alguns detalhes técnicos ali, então, por favor, aqueles que estão do lado de cá, vai ter que olhar para cá, tá bom? Se vocês quiserem mudar de lugar, tem uns lugares aqui no meio também, pode vir para cá. Dá para enxergar bem também? Então tá bom. Enquanto o pessoal está colocando ali a projeção, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, queremos te louvar e agradecer por esta manhã. Queremos te agradecer pela vida de cada um aqui, Senhor Deus. Cada um, Senhor Deus, é preciosa aos teus olhos. O Senhor conhece a história de cada um, como a nossa irmã Amanda esteve compartilhando. O Senhor conhece a história. O Senhor chama a cada um de nós pelo nome, porque o Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor conhece a nossa vida, as nossas necessidades e angústias. E hoje, nesta manhã, Senhor Deus, queremos, então, meditarmos a respeito, Senhor Deus, da mutualidade. Oramos pedindo para que o Senhor venha quebrar, Senhor Deus, todos os nossos preconceitos, todas as barreiras, tudo aquilo que, Senhor Deus, nós criamos ao nosso redor, de pensamentos, de posições, de posicionamentos, que talvez, Senhor Deus, são impedimentos para que o Senhor nos ensine aquilo que a tua palavra diz. Então, Senhor Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, tenha a liberdade de falar com cada um de nós. Então nós queremos assim orar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só fazer um testezinho aqui. Ok, está funcionando. Eu não sei se todos têm esse costume ou alguns gostam, por exemplo, de ler muito, gostam de visitar uma livraria. E geralmente nas livrarias tem aquela seção que mostram os livros mais vendidos. E nesses livros mais vendidos, geralmente incluem livros de autoajuda. É interessante, né? Não sei se vocês gostam de livro de autoajuda. Como o nome diz, é para se ajudar, né? Ou pensamos em pessoas que possam nos ajudar. E você já pensou por que você precisa de autoajuda? É ajuda para quê? Não sei. Todo mundo compra, eu compro também. Não, tem uma razão, né, da gente adquirir livros de autoajuda. E eu creio que uma das razões é para nos tornarmos pessoas melhores. Nós queremos ser melhores daquilo que a gente é hoje. Então eu creio que uma das razões da gente comprar esse livro de autoajuda ou buscar ajuda é justamente de poder melhorar aqui. E uma coisa interessante que a palavra de Deus fala a respeito desse amadurecimento, de amadurecer. Então, se você quer
ser ajudado, se você quer ser transformado, tem um segredo muito interessante, segredo não, na verdade está revelado na palavra, que é muito interessante, que vai te ajudar. É relacionamento. Ninguém cresce se não tiver relacionamento. Você não vai se tornar uma pessoa melhor se você não tiver relacionamento. Agora, você vai se tornar uma pessoa melhor quando você tiver relacionamentos com pessoas difíceis. Porque se for fácil, a gente não cresce. É por isso que você tem o marido que tem. Entendeu? É por isso que você tem a esposa que tem. Não é assim? Assim, várias pessoas pensam, poxa, eu queria um homem sincero, honesto, trabalhador, né, que faz as coisas da casa. Aí Deus te manda um cidadão desse tipo, que fala a verdade, fala que seu cabelo não está legal, que sua roupa não está legal, que teu sapato ficou estranho. Não é? É sincero. Aí, trabalha toda hora, não, você não vai jantar com a gente, não, estou trabalhando. Não vai almoçar, não, estou trabalhando, trabalhador. Não é? E vive fazendo as coisas de casa, fica pintando, fica trocando lâmpada não está nem queimada, já está trocando de novo. Fica aqui, fica comigo. Você não pediu um cara que fosse um cara legal, que ajudasse na tua casa? Então, aí você fica reclamando do teu marido, ou da tua esposa, ou do seu pai, ou da sua mãe, todas as pessoas que estão ao teu redor hoje, saiba que Deus colocou do teu lado para você amadurecer, para você crescer, para você se tornar alguém melhor. Agora, se você quiser comprar um livro, não tem problema, você pode comprar o livro, mas a tua ajuda para você amadurecer vão ser pessoas, e pessoas que estão ao teu redor. E só para a gente assim, continuar, para a gente lembrar de uma coisa, quando a gente fala de mutualidade, nós temos que lembrar que é uma moeda com dois lados. Eu não sei se você já viu uma moeda com um lado só, eu nunca vi. São dois lados. Então a mutualidade tem o lado de cá e o lado de cá. Então quando a gente pensa em mutualidade, nós temos que pensar desse lado e desse lado. Né? Então, quando é coisa boa para você, a gente pensa de um lado a moeda, o outro que tem que ficar do lado ruim, não é? Então, perdoar uns aos outros. Não, ele tem que pedir perdão. Isso eu não faço, não. São dois lados da moeda. Eu peço perdão, o outro pede perdão. Tem que ser os dois lados. Abençoar o outro, ou orar pelo outro. Não, esse é o lado dele, porque orar cansa. Toda vez que eu vou começar a orar, dá um sono, é difícil. Então, se eu não orar, por mim, tá? O negócio tá difícil, tá ruim. Você pode pedir oração para ele, não tem problema. Mas não fique só do lado da moeda, que você recebe a oração. Fica do lado da moeda para você orar pelas pessoas também. Então, a mutualidade, um para os outros, envolve isso. Os dois lados da moeda, tá bom? Todos vocês usam, talvez a maior parte de vocês usam Facebook, WhatsApp, essas coisas assim, Twitter. Twitter já complicou, né? Eu já não uso Twitter também. Torpedo, quem manda torpedo aí? Os mais jovenzinhos que mandam torpedo, né? Não manda ainda, né? Tá vendo? Não é só coisa da gente, não. O pessoal novo também usa torpedo. Você que usa Facebook, para quem não sabe, Facebook é imagina assim como se fosse um jornal, que tem muitas notícias, só que notícias de você mesmo, entendeu? Você fala de você, aconteceu, eu fui viajar, aconteceu, eu comecei a namorar, aconteceu, eu comprei um carro novo, é notícia, tá bom? Você coloca foto, coloca você sorrindo, entendeu? Assim, só para você entender, para quem não usa, o que é um Facebook. Eu não sei se vocês são assíduos em leitura do Facebook. Na verdade, muitas vezes eu não consigo ler. Então, a coisa vai, eu nem sei o que está acontecendo. Nossa, você viu a última notícia do irmão tal? Não, o que aconteceu? O irmão viajou. Então, eu não sei. Então, são notícias. Mas nem sempre eu consigo acompanhar. Você já reparou que notícia ruim, às vezes tem, mas notícia ruim de você coloca do outro, né? Mas o seu, tipo, a bobeira que você fez, aquilo que você não deveria ter feito e fez, geralmente a gente não coloca. Geralmente. A gente coloca assim,
não coloco. Vocês colocam? Não? Eu não coloco porque eu não coloco muita coisa, entendeu? Só que às vezes uma notícia a gente coloca, mas no dia a dia, geralmente a gente não coloca. Por exemplo, essa semana eu briguei com meu filho, eu estava errado. E eu bati nele, eu fiz um monte de coisa, eu mandei embora de casa. É um negócio meio complicado, né? Você vai colocar um negócio desse no Facebook. Olha, essa semana eu briguei com meu marido, a culpa era minha, só minha. E eu rasguei a roupa dele, eu rasguei as fotos dele, aí você coloca a posta fora da calça rasgada do teu marido, você brigou com ele. E na verdade não tinha culpa, a culpa era tua. Mas eu que era culpado. Eu não vejo isso. Você imagina o seguinte, ó. Eu sei que muitas ou muitos de vocês são excelentes cozinheiros. Né? Tem muita gente que faz bolo aí, né? Aqui na frente tem uma equipe de boleiros aqui, tem irmãos também que fazem bolos maravilhosos, né? Cozinham muito bem. E aí o teu filho fala assim, ô mãe, ou pai, ou avó, ou avô, a gente que é pai, avó, aquele bolo, a gente geralmente tenta cumprir o pedido dos nossos filhos. E aí ele fala assim, pai, mãe, eu quero o aniversário com o bolo do Pokémon. Você sabe o que é Pokémon? Aí você não sabe, porque geralmente você já está meio desantenado com as coisas, o seu filho diz que quer Pokémon, você sabe o que é Pokémon. Aí você vai procurar no Google. Aí você vai no Google, vou apertar aqui. Eu acho que não. Vamos lá. Espero que não tenha visto. Aí você vai no Google, você acha o Pokémon. Esse aqui na verdade, o Pokémon é uma série, esse aqui é o Pikachu. Certo? Aí você vê na internet, vê o Pikachu, nossa, legal, vai ficar legal, meu filho vai gostar desse bolão legal aí. E aí você vai lá, pega a receita, 3 tipos de farinha, 5 de gemas de óleo, teclado, tem que bater, e açúcar e tanto, manteiga, e tem que pegar um corante amarelo, um corante vermelho. Se você quiser comprar um adesivo, né, você vai saber, se comprar adesivo, você pode pôr também. Mas enfim, você vai pegando como é que se faz o bolo. E assim, eu já vi muitos bolos, eu não sei como é bolos, né? Eu já vi muitos bolos publicados na internet, assim, de vocês mesmo, das irmãs aqui, dos irmãos. Olha o que eu fiz, olha o que eu vou fazer amanhã com meu maridinho, olha o que eu vou fazer com a minha esposinha. Alguns eu vi o resultado, alguns ficam no vácuo, não sei porquê, mas talvez não tenha dado muito certo. E o teu bolo do Pikachu ficou assim, ó. Já imaginou? Você vai colocar um negócio dele? Aniversário do meu filho. Ele atrás desse bolo aqui. Vai ficar estranho, né? Não vai ficar legal. Vai pegar mal. O que eles vão pensar de mim? Então, a gente gosta de publicar os nossos sucessos. Isso aqui, ó. Isso aqui não. Só se for do outro. Minha irmã fez esse bolo. O bolo que ela fez com o meu sobrinho. Aí você põe. Mas se foi você que fez, você não vai colocar. Por isso que às vezes eu vejo um vácuo assim, o pessoal fala que vai fazer bolo. Não sei se ficou assim. Mas enfim, nós gostamos de publicar sucessos. É difícil a gente aceitar erros. Nós sabemos que temos dificuldades. Nós sabemos que temos problemas, mas geralmente a gente tem dificuldade de tratar esses problemas. Então, isso aqui não. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar pecado. O que é confessar pecado? Confessar pecado para Deus, de uma certa maneira, é fácil. Às vezes é difícil, mas geralmente é fácil. Porque ninguém fica sabendo dos seus fracassos. Mas o que a palavra de Deus diz, e aí, lembrando que a mutualidade é aos dois lados da moeda, então você não fica falando, fala essas tranqueiras aí, as coisas que estão erradas para você, vai falando aí, fala aí, meu irmão. Não, você tem que estar do outro lado também, eu tenho os meus fracassos. E a palavra de Deus diz assim, para nós compartilharmos nossos pecados. O que é confessar nossos pecados? A palavra confessar, no original,
significa concordar. Concordar é você dizer: realmente eu errei, eu concordo que eu errei. Isso é confessar. E pecado? Hoje nós cantamos uma música que diz assim, que eu quero acertar o alvo. E uma das traduções da palavra pecado é errar o alvo. Quando você quer aquilo é o teu objetivo, só que você não conseguiu alcançar o teu objetivo. Você errou o alvo. De repente você quer ir para Ibiúna, é uma cidade do interior. O teu alvo é ir lá. Aí você vai indo e você erra o caminho. Você pegou uma estrada errada, pegou um desvio errado, na rotatória você pegou a segunda, era para pegar a terceira, você pegou um caminho diferente, você errou o alvo. Nós erramos alvos. O que a palavra está dizendo assim? Concorde que você errou o alvo. E concorde com quem? Com o irmão. Com a irmã. Uma das coisas mais difíceis de fazer é compartilhar. Quando a coisa é mais simples, é mais fácil. Mas aquelas fraquezas que a gente tem, muitas vezes a gente não consegue compartilhar com o irmão. Ainda mais assim pensando no ambiente de igreja. Quando a gente pensa no ambiente de igreja, de comunidade, a gente acha que todo mundo é certinho, que ninguém erra. Só os outros erram, eu não. Os meus erros são menores que os dos outros. Ou a gente sabe que a gente erra, parece que os outros não erram. Então, se eu falar, vai ser vergonhoso. Como eu vou falar um negócio desse? Como eu vou falar que eu tenho problemas? Como eu vou falar que eu estou com problema no meu relacionamento? Como eu vou falar que eu não consigo abraçar o meu filho e falar eu te amo para ele? Como é que eu vou fazer isso? Eu vejo os pais, todo mundo abraçando os seus filhos. Eu vejo as pessoas contando coisas boas para os seus filhos. Como é que eu vou dizer que eu fracassei? Que eu tentei, mas não deu certo? Como é que eu vou compartilhar essas coisas com as pessoas? Se todo mundo está vendo sucesso de você. É difícil isso. Mas a palavra de Deus diz: confessem os seus pecados uns aos outros. Muitas vezes, eu quero ser um marido melhor. Eu quero acertar o alvo. Mas eu erro. Olha só, uma coisa interessante. Confessar os pecados, reconhecer, concordar e declarar que se errou o alvo. Concordar que erramos é o primeiro passo para acertarmos na próxima vez. Concordar que erramos é o primeiro passo para você acertar o próximo, na próxima oportunidade. Porque se você não reconhece que está errado, nós não mudamos. Você pode ouvir de muitas pessoas: olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom, isso aqui você precisa mudar, isso aqui precisa melhorar. Mas se eu não entender que eu estou errado, eu não vou mudar. É igual um homem que geralmente não gosta de pegar informação num posto de gasolina quando está perdido. O seu GPS acabou a bateria, né? Geralmente, tá? Não estou falando que são todos. Homem tem dificuldade de pegar informação. E quando a mulher falando: ai amor, esse caminho está estranho. Não, tá certo, eu sei o que eu estou fazendo. Aí você roda, passa um tempão. Amor, acho que a gente já passou por aqui, não passou não? Não. Espera aí, eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu estou indo. A gente vai chegar em Ibiúna, fica sossegado aí. Aí roda. Aí você vai olhando assim: amor, dá mais, tem placa aí. Ah, mas então, você não falou que você sabia onde você estava? Não, eu só quero confirmar uma informação que eu já sei na verdade. Mas aí no final das contas você pede para a esposa: amor, vai lá perguntar do posto para onde que é, que caminho que é. Você nem desce, né? Manda a esposa. Aí você não é um negócio assim, é difícil a gente, o homem tem essa dificuldade, muitas vezes, as mulheres também têm, mas os homens têm essa dificuldade de entender que está errado. Enquanto você não entender e reconhecer que você está indo para um lugar errado, que você está indo para Bertioga em vez de Ibiúna, você não vai mudar o caminho. Então, o concordar que estamos errados é o primeiro passo para você se tornar melhor. Tem uma coisa muito interessante da palavra de Deus. Eu não sei se vocês têm essa experiência. Alguns de vocês já passaram pelo curso do Veredas, e o Veredas fala sobre isso. Olha só, tem alguns
temos algumas coisas que a gente guarda aqui dentro, que a gente sabe que não está legal. Talvez alguns de nós tenhamos problemas com mulheres. Às vezes a gente não consegue ver uma mulher com um olhar correto que é uma mulher. A gente vê com os olhos deturpados, e a gente tem uma imagem de uma mulher diferente daquilo que deveria ser. Talvez nós olhamos para uma bolsa no shopping e nós temos um olhar diferente daquilo que deveria ser. Um acessório para guardar as minhas coisas. A bolsa serve para isso. Mas às vezes a gente tem um olhar para aquela bolsa diferente daquilo que deveria ser. Aquela bolsa vai me trazer valor. Aquela bolsa vai me tornar importante. Não é? Então, é um olhar diferente. E você sabe que tem problema. Muitas vezes, a gente pode ir para o shopping, ou a gente vai naquelas lojas de departamento que tem um monte de coisa, e talvez, eu e você teríamos uma dificuldade de olhar para aquelas coisas e saber que aquelas coisas não são minhas. Eu quero tomar posse sem ninguém ver. Talvez ninguém está vendo. Só um chocolatinho, essa loja vende milhões. Se eu levar um negócio de R$1, você não vai fazer falta para eles, não vão nem perceber. Talvez olhar para essa situação seja difícil para você. Talvez você sentar na frente do computador e abrir uma página de internet e você vê uma mocinha bonita ali falando, clique aqui. Parece que está chamando, está falando com você. Nossa, está falando comigo. E aí aquela tentação, você vai e clica ali. São tentações que nós temos, são lutas que nós temos, que é difícil a gente compartilhar. E aí você sabe que não está legal. Você sabe que afeta o teu relacionamento. Você sabe que isso afeta o teu relacionamento com os teus filhos, ou talvez colegas de trabalho. Talvez você recebeu um e-mail do seu colega de trabalho que você não dá muito certo com ele, e ele te pede uma coisa importante, só que você sabe que se você fizer aquilo para ele, de alguma certa forma ele vai ser talvez promovido, talvez ele seja elogiado. Aí você tem a oportunidade de ignorar aquele e-mail e não fazer nada por ele. E aí, de repente, ele fala para você, ô Paulo, você viu aquele e-mail que eu te mandei? Não, rapaz, ele tem um problema na minha caixa postal, eu acho que foi para a lixeira. Ah, já estava ali, né? Foi para a lixeira que era na tua cabeça, porque para a tua cabeça tudo bem, foi para a lixeira mesmo. Mas para você não foi, estava lá. Puxa, rapaz, não vi. São situações que vivemos no nosso dia a dia, como cristãos, que a gente tem dificuldade de compartilhar. E aí a gente pede perdão para Deus, Deus me perdoa, porque eu estou errando nisso. E aí passa um tempo, aí se repete, aí você luta, passa um tempo e repete, luta, passa um tempo e repete, aquilo vai se tornando tão constante. Você sabe que não pode, que não é legal, talvez, mentir, porque você sabe que dá problema. E aí você tem aquela tentação, você é pressionado de alguma forma e você fala alguma meia-verdade para tentar livrar o teu lado. Aí depois você se arrepende e você não me perdoa. Talvez você tenha um acesso de raiva com o teu filho, com a tua filha, e aí ele fala alguma coisa que te desagradou, e aí você estoura com ele, ou com tua mãe, ou com teu pai, ou com teu marido, ou com tua esposa. Você estoura, aí você sabe que está errado, você vai lá e pede perdão. E aí daqui a pouco acontece de novo, e você vai, Senhor, me perdoa porque eu sei que estou errado, e você
Sabe aquela sensação de que parece que Deus não perdoa, parece que aquilo ainda corrói internamente aqui dentro? A palavra de Deus diz assim, 1 João. É só prestar, né, desculpa. 1 João 9 diz assim, a respeito da confissão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, de novo, confessarmos é concordarmos que erramos no alto. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse confessar nossos pecados está falando a respeito de Deus, a nossa confissão a Deus. Aí Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que tem um outro versículo muito interessante. Diz assim, que é o que a gente leu agora. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Querido, querida, sabe onde está a tua cura? É quando você senta com alguém confiando. Meu irmão, chega aqui. Rapaz, ora por mim. Eu preciso compartilhar uma coisa com você. Eu tenho uma dificuldade. Quando eu ando na rua e olho uma pessoa, olho uma mulher, meus olhos não são como deveriam ser. Amanda, eu preciso compartilhar. Ora por mim, porque quando eu vou para o shopping e eu vejo uma bolsa, aquela bolsa não é simplesmente uma bolsa, mas parece que eu preciso daquilo. Ora por mim, porque eu sei que isso não está legal. É isso. É reconhecer, é compartilhar e dizer: irmão, eu tenho um problema. Irmão, eu tenho vontade de roubar. Irmão, eu tenho vontade de agredir alguém. Irmã, eu tenho dificuldade para lidar com a minha língua. Eu não consigo parar de falar mal das pessoas. Eu falo mal das pessoas, eu não consigo. Irmã, ora por mim, por favor. Esse é o processo de Deus para a tua cura. Sabe por que muitas pessoas não são curadas dos seus pecados? Porque é uma coisa que está oculta aqui e ninguém sabe. Nós não temos facilidade, nós não temos liberdade de compartilhar com ninguém. E a igreja, em vez de ser um lugar onde existe um dedinho para ficar apontando para as pessoas, igreja não é lugar para dizer, nós, igreja, as pessoas do mundo. Igreja não é lugar para isso. Igreja não é lugar para você pegar uma pedra e ficar olhando para quem você vai tirar essa pedra. É por Nelsinho essa pedra aqui. Igreja não é lugar para jogar pedra. Igreja é lugar para você usar esses dois ouvidos que você tem, assentar com o irmão e dizer: fala, irmão, que eu te escuto. Parece problema de prisão, né? Fala que eu te escuto. E ainda faço oração com você, meu irmão. Essa é a dinâmica da igreja, quer dizer, é a dinâmica de Deus para trazer cura ao teu coração. Sabe por que muitos líderes, talvez pensando em termos de comunidade, muitos líderes têm problemas? Porque líderes se isolam. E é uma coisa assim meio complicada, porque na verdade não é porque eles se isolam porque querem, mas ao mesmo tempo tem um lado dele, mas tem um lado da comunidade também, que começa a enxergar ele como alguém talvez perfeito, alguém que não erra, ou alguém que tem autoridade, então a gente não mexe com ele. Então as pessoas vão isolando, vão deixando, vão se afastando dele. Mas na verdade isso não pode acontecer. Porque pessoas são pessoas erram. Mas a partir do momento que eu compartilho, você não precisa falar para todo mundo, você não precisa colocar lá no Facebook: olha, irmãos, eu tenho dificuldade de roubar, inclusive ontem eu roubei lá na loja americana. Não precisa chegar nesse nível, tá bom? Não é questão de você expor para todo mundo, para a comunidade. Mas precisamos ter pessoas, amigos e amigas, pessoas em quem confiamos, pessoas em quem temos liberdade para dizer: irmão, irmã, eu estou com uma dificuldade, eu estou com um problema, por favor, ore por mim. Isso é confessar, é concordar,
é dizer que eu tenho dificuldades, que eu tenho problemas. Esse é o processo de cura de Deus. Só para a gente ler esse capítulo, esses versículos completos, diz assim. Entre vocês, alguém está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros são líderes, né, da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. E aí vem o versículo que nós estamos meditando. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. É interessante, né, a palavra de Deus? E a palavra... acho que apertei demais, não sei se vai... Então compartilhe a oração. Ore pelas pessoas. Nós temos aquele lado da manhã que a gente pede oração para muitas pessoas, mas ore pelas pessoas também. Ao invés de nós julgarmos as pessoas, em vez de simplesmente falar aquela pessoa está errada, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, ore por ela. Sabe, irmãos, tem uma coisa interessante que eu ouvi isso há muitos anos atrás, faz muito tempo mesmo. Então, se fosse hoje, já não seria tão polêmico assim. Mas isso é coisa assim, mais ou menos de 20 anos atrás. Eu me lembro de uma pessoa, de um irmão, que estava compartilhando de um irmãozinho recém, que começou a participar da comunidade, da comunidade naquela época, 20 e poucos anos atrás. E aí, ele se encontrou com Deus e falou: eu quero essa caminhada com Deus, eu quero andar com Deus, esse Deus que eu preciso da minha vida. E ele foi para a comunidade, assim como nós estamos aqui. Só que ele tinha alguns problemas. Ele tinha cabelo comprido. Eu disse ele tinha cabelo comprido e ele usava brinco há 20 anos atrás. Só que imagina ele sentado aqui, aí o pessoal vai sentando para cá, o outro vai sentando para lá, e vai falar: nossa, quem chamou esse cidadão aqui? Quem é esse cara? E aí uma irmã, já quase beatificada, né? Já há muito tempo na igreja, ela chegou e falou para aquele menino: esse jeito que você anda aí, isso se agrada a Deus, viu? Porque isso é pecado. E aquele menino, na simplicidade, ele não falou de uma forma arrogante, não. Ele falou assim: olha, por favor, ora por mim. Ponto final. É isso que nós precisamos fazer. Você está vendo alguém estranho aqui? Olha, vocês não, graças a Deus, ninguém é estranho aqui. Mas se um dia vier alguém estranho, ora por ele. Chega junto. Senta aqui. Eu posso orar por você? Ora por ele. Abençoa ele. Na oração, fala que Deus ama ele. Às vezes, temos dificuldades com algumas pessoas por questão de personalidade, de jeito de pensar. Temos. Mas ora por ele. Ora por ela. Porque a tua oração, a oração de um justo, ele é capaz de curar uma pessoa. Tem um censo que é interessante. É um censo que saiu em 2010 do IBGE. E eu não sei por que eles levantaram esse ponto, mas devia ter alguma razão, enfim, eles fizeram essa pergunta, não sei se eles passaram na casa de vocês, mas diz assim que de 2003 a 2009, o número de 100 igrejas salta de 4% para 14% entre cristãos. 100 igrejas significa o quê? São pessoas que se dizem cristãos. Essa estatística é relacionada
comunidades cristãs, sem incluir as igrejas católicas, tá? Porque aí tem uma outra estatística, mas estou falando assim, da estatística de igrejas evangélicas. Então ele diz assim, saltou de 4% para 14% o número de pessoas que se dizem cristãos, mas eles não têm igreja, não têm uma comunidade, não participam de uma comunidade efetivamente. Em 2000, eram 1,7 milhões de brasileiros que não participavam de uma comunidade. Em 2010, esse número saltou para 9,2 milhões de pessoas que poderiam estar sentados aqui, estando juntos aqui, mas estão em casa. Ou estão fazendo outra coisa. É interessante essa estatística, né? E na verdade, assim, fazendo um particular, talvez especificamente algumas denominações, esse número é maior ainda, o número de pessoas que, principalmente essas que aparecem na televisão e tal. Então, a evasão, a saída de pessoas que frequentam essa igreja é muito maior do que essa estatística aqui. Isso aqui é uma média. Então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque o convívio em comunidade, o viver em mutualidade, um para os outros, é mandamento de Deus. Não é uma opção. Se você quiser, você vai para uma comunidade, participar de um corpo de Cristo. Se você quiser, se não quiser, pode ficar em casa. Não. A palavra de Deus diz que é mandamento, é uma ordenança. Não deixe de congregar, como fazem alguns, diz a palavra de Deus. Nós precisamos estar juntos, porque é estando juntos que crescemos, que amadurecemos, que somos curados. Porque se você vive sozinho, como é que você vai ser curado na tua alma, no teu coração, no teu entendimento, no perdão? Como é que você vai trabalhar isso? Precisamos de comunidade. Mas tem alguma coisa errada. O que nós precisamos fazer é compartilhar o nosso ombro. Deixa eu explicar o porquê. A palavra de Deus diz assim, Colossenses 3, 12 a 14, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa palavra suportar não é aguentar, do tipo, eu estou suportando esse irmão, eu não suporto esse irmão. Não é nesse sentido, tá bom? O suporte é de suporte mesmo. Sabe aquela florzinha que você plantou, aquela planta que você colocou no jardim da tua casa, e como ela é pesada, ela vai caindo assim, se você deixar ela fica no chão, aí o que você faz? Você coloca uma estaca ali para ela ficar em pé. É esse suporte que a palavra de Deus está falando, para manter erguido. Então, suporte é isso, suportar é isso. Hebreus 13:13 diz assim, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Esse encorajar, essa palavra paracaléu, significa chamar ao lado. É chamar para estar ao meu lado. O que geralmente a gente faz quando a gente olha pessoas que têm algum tipo de problema, ou não está legal, ou a gente pega de frente, olhando mais ou menos de cima assim, escuta aqui, irmão, a parada é o seguinte, e pá. Ou, se a gente não faz isso, a gente faz. Olha o Jean ali. Aí eu vou por trás do Jean, Juninho, você ficou sabendo do Jean, cara? O cara tá estranho, esquisito mesmo. É isso que a gente faz. E a palavra de Deus diz o seguinte, que quando ele fala encorajar, significa trazer para o meu lado, aqui do lado. Você já reparou o que tem do lado da tua cabeça? Orelha. Certo? Ouça aquilo que o teu irmão está passando. Irmão, o que está acontecendo? Compartilhe. E você ofereceu o seu ombro para poder orar junto, para poder chorar junto, para você poder abraçar esse irmão e falar, irmão, eu estou contigo. Eu não estou nem à frente, nem atrás, mas eu estou do teu lado, para a gente poder caminhar junto. Isso é encorajar. E para quê? Para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Porque olha, gente, quantos de vocês já viram pessoas que um dia estavam sentados do teu lado? Irmão firme, irmã firme. Você olhava para essa pessoa, a pessoa levantava as mãos na hora do louvor e falava: glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é meu Deus, nunca vou abandonar esse Deus. E hoje você olha para o teu lado, para o teu banco do teu lado, ele não está mais. Ela não está mais. E aí você vai procurar saber a história da pessoa? Então, rapaz, eu soube que ele abandonou a fé. Puxa, rapaz, eu soube que ele caiu. Puxa, eu soube que ele voltou ao mundo que ele vivia antes de ele conhecer a Deus. Puxa, eu soube que ele está perdido, com tantos problemas na vida dele. Ele abandonou a sua família, ele abandonou tudo e foi embora. O pecado, ele endurece o coração das pessoas. Se você se isolar, se você achar que é suficiente para caminhar sozinho, o engano do pecado, ele vai te dar uma rasteira. Ele te dá uma rasteira. E para você restaurar um endurecido de coração, aquele que um dia conheceu a Deus, rapaz, é um sufoco, viu? Como é difícil você fazer voltar alguém que um dia conheceu a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: encorajem uns aos outros, estejam, é todo dia, é toda hora, olha, é hoje, todos os dias. Irmão, como é que você está? Lembra aquela dificuldade que você compartilhou comigo? Como é que você está nisso? Tem um jovem que um dia me procurou para conversar. E ele estava com o coração muito pesado. É um jovem assim, jovem já casado, tinha um filho pequeno. Não é ninguém daqui, tá bom? Para você ficar sossegado. Estou falando de mim, não estou falando de você não. Por isso que eu estou falando, porque não é daqui. Mas esse jovem rapaz, um jovem casado, ele procurou e falou assim: pastor, eu estou pensando numa coisa muito difícil. O que é, meu irmão? Eu tenho um problema muito sério. Pode falar, mas eu tenho vergonha de falar. Querido, pode falar, eu não estou aqui para te julgar. E ele começou a compartilhar a dificuldade que ele tinha. A dificuldade que ele tinha com o computador. A dificuldade que ele tinha com a internet. A dificuldade que ele tinha e como isso estava afetando o relacionamento dele dentro da casa. E ele compartilhou, ele chorou e nós oramos juntos. Eu me coloquei do lado dele. Irmão, eu te entendo, eu compreendo, eu sei a vida que você está passando. Vamos orar juntos. E nós oramos juntos. E o que é incrível, quando essa palavra fala assim, o suporte, de suportar, quando você carrega o peso sozinho, é difícil, mas o suporte, ele te ajuda a escorar. Esse irmão, logo depois da oração, o semblante dele mudou. E ele falou: pastor, eu estou me sentindo tão leve, eu estou me sentindo tão em paz. Puxa, irmão, que bom. E vamos junto nessa caminhada aí. E aí a oportunidade de quando a gente tem a oportunidade, irmão, como é que você está nesse negócio? Está tudo bem? Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu relacionamento? Nós precisamos ter esse suporte uns com os outros, independente se é líder, se não é líder, se faz parte do teu ciclo familiar ou não faz, se é irmão que está sempre aqui ou se não está. Porque senão, a gente vai ter esse problema aqui, de pessoas que estão ficando sem igreja. Mas se a gente perguntar: e aí, irmão, você está firme? Ele pode até falar de boca para fora que está firme. Mas eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa que está fora de convívio, de comunidade, fica firme ou não mesmo. Eu acho que não. Tem uma coisa que a palavra de Deus diz. Oséias 4,6 é assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. A gente está quase terminando, tá bom? As pessoas tropeçam por dois motivos. Essa palavra aqui diz assim, que esse trecho aqui, Deus falando através do profeta, falando que o povo, ele perece
ele é destruído por falta de conhecimento, por falta de entender as coisas. Eu vou só para vocês poderem entender. Vamos supor que você está lá, eu não sei, talvez muitos de vocês se lembram quando estavam tendo aquela duplicação aqui da Mojidutra. Vocês lembram ou não? Antes era uma via aqui e outra que voltava, e tinha muitos acidentes lá. Era um negócio muito complicado ali. E muitas pessoas morreram ali naquela rodovia. E aí, então, depois de um tempo, começaram a fazer a duplicação dessa rodovia. E nessa época da duplicação foi um tempo muito complicado também, porque existiam muitos desvios, né? Então, e o pessoal usava muito aquela via, era perigoso. Agora, você imagina assim, você está ali na Mojidutra naquela época. Não, hoje, você está dirigindo, você está indo para uma rodovia que você não conhece essa rodovia. E aí você vê uma placa aqui, escrita assim, perigo à frente. Bom, não sei o que é, mas tudo bem, eu sei que tem um perigo lá, mas vamos que vamos. E você vai, só que você não sabe qual é o perigo. É diferente se tiver alguma placa, um aviso assim, cuidado, buraco à frente, pegue o desvio à direita. É diferente, agora você sabe. É diferente quando você só tem perigo. À frente já é uma informação até perigo, né? Mas se for para trás, tudo bem, atrás não faz diferença, mas à frente é frente. Então, é diferente quando você tem o conhecimento e o entendimento de uma coisa e quando você não tem. Agora, se você souber que tem um buraco à tua frente, você vai reto assim mesmo, o caminho fala assim, pegue a direita, desvia a direita, você não pega, aí você cai no buraco, porque você sabia que ia cair. Aí é outra coisa. Mas se você não sabe, às vezes a gente cai no buraco, porque a gente não sabe. Existe talvez um pensamento que as pessoas dizem, talvez vocês já ouviram falar, e talvez vocês já falaram sobre isso, de que um povo que não tem educação no sentido de conhecimento, de entendimento, de discernimento, é fácil você governar. Não é? O que dizem? É fácil você governar ou você falar alguma coisa para uma pessoa que não sabe. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o Juninho não sabe fazer bolo. É suposição porque, na verdade, ele se formou, né, no curso se torna chefe. Como é que chama? Curso de gastronomia, é isso. Então, ele fez curso de gastronomia, então eu acho que sabe fazer um bolo. Pelo menos aquele de pozinho, você sabe? Sabe, né? Ou murcha. Não, ele falou, bolo de pozinho ele sabe fazer. Ele fez curso de gastronomia, então ele aprendeu a fazer bolo de pozinho. Vamos supor que ele não soubesse. Eu falo para o Juninho, é o seguinte, você sabe fazer bolo de caixinha? Não sei, não tem nem ideia, não tem noção. Ou seja, ele não tem conhecimento. Aí eu chego e falo para ele, Ju, é o seguinte, você pega aquela caixa e você mistura óleo, tá bom? Você coloca 3 tipos de óleo, mas tudo bem, ele não sabe, ele vai fazer. Você não precisa colocar ovo não, tá? Não precisa colocar ovo não. Coloca talvez meio ovo, acho que dá certo. Leite também não precisa colocar leite não, não precisa colocar essas coisas. Se quiser colocar sal, põe sal, bastante. Vai ficar bom. O sal vai dar um toque especial de chefe nesse bolo que você vai fazer de caixinha. Ele não sabe, ele vai fazer, entendeu? Então, só que se é melhor que ele fique assim, porque eu tenho domínio sobre ele. Se eu falar, Ju, faz esse bolo assim, ele vai fazer. Faz desse jeito, ele vai fazer. Vai para cá, ele vai para lá. Para, ele vai parar. Porque ele não sabe. O povo de Deus está perecendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos buscar entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ter a abertura de ouvir e de compartilhar a palavra de Deus. Olha, às vezes a gente acha, poxa, mas esse irmão está 20 anos na igreja, não é possível. O cara não vai para frente, o cara, sei lá, o que acontece. Mas a gente perde um pouco da paciência. Eu estou dando um exemplo. Às vezes, ele não sabe. Muitas vezes, ele não sabe. Irmão, você sabia, cara? Poxa, eu não sabia.
20 anos na igreja. Não sei, não sabe. Acontece. Ninguém nasceu sabendo. A única coisa que a gente nasce sabendo é chorar e mamar, não é? Fazer xixi no cocô também. Mas o resto a gente não sabe. Para a gente aprender a ler, para a gente poder escrever, para a gente poder cozinhar, para a gente fazer todas essas coisas, a gente precisa aprender. Alguém precisa nos ensinar. E não adianta você falar assim, está errado. É o que geralmente a gente faz. Isso aí está errado, viu? Eu estava conversando com o irmão ontem, ele estava compartilhando um pouco da vida dele. Ele falou assim, olha, a minha mãe me ensinou a cozinhar. Ele é homem, grandão assim. Ele falou assim, olha, a minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu tinha 9 anos de idade. Eu falei, puxa, olha, eu não passo a perto da cozinha não. Qualquer coisa eu faço. Só não faço bolo, mas o resto eu faço. Puxa, que legal, rapaz. E ele compartilha que ele depois fala, mas olha, aconteceu o seguinte, quando eu tinha 16 anos de idade, a minha mãe faleceu. Eu perdi a minha mãe. Mas eu e todos os meus irmãos, a gente se virou. Se fosse nos tempos de hoje, ia ter um problema sério, né, com o juizado, com a justiça. Mas na verdade o que aconteceu? Ele era menor de idade e foi morar sozinho. Ele foi tocar a vida dele sozinho. E ele tinha uma irmã mais nova, que foi tocar a vida dela sozinha. Mas ela sabia cozinhar, sabia se virar, sabia ir para o supermercado, sabia escolher tomate, sabia escolher cebola. Você sabe não? É bom aprender. Sabia. O conhecimento o ajudou. Agora, se você está fazendo bolo, o Ju está fazendo bolo ali, eu simplesmente falo, Ju, está errado. Isso não está certo, não. Isso não ajuda em nada. O que vai ajudar, Ju, é o seguinte: você está pegando óleo, mas não é óleo que você tem que pegar. Você tem que pegar leite, você tem que pegar água, você tem que fazer isso. Eu tenho que ensinar. Por isso que a palavra de Deus aqui diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Habite. Sabe o que essa palavra habitar significa? É fazer morada. Só que não é fazer morada de ficar só morando lá. Porque o que acontece conosco é que muitas vezes o conhecimento da palavra de Deus está aqui. Ele habita aqui, eu sei. Mas o que acontece dessa palavra habite é habitar de maneira que traga influência a quem está aqui junto. Esse é o sentido de habitar. Gerar influência. Então a palavra de Deus tem que criar influência aqui dentro de mim. A palavra de Cristo ensine e aconselhe-se mutuamente. Então, o conhecimento que você tem, o entendimento que você tem, a experiência que você tem, precisa ser aperfeiçoado, precisa. Mas compartilhe também. E quando alguém vier falar alguma coisa para você, ouça. Nós não somos suficientemente sábios ou entendidos de todas as áreas da nossa vida. A gente acha que sabe tudo, mas a gente não sabe nada. A palavra em Provérbios diz assim que se você quer ensinar alguém, ensine a um sábio. Porque o sábio é aquele que se assenta e ele vai te ouvir. Agora, se você pegar um cara que acha que sabe tudo, olha, nem perde tempo com esse cara. Diz Provérbios. Não perde tempo não, porque o cara não vai te ouvir. Mas a nossa postura de um lado da moeda é: eu preciso estar pronto para ouvir, eu preciso estar pronto para aprender. Ah, isso eu já sei. Sabe nada. Sabe não, filho. Tem tanta coisa que a gente precisa aprender, nós precisamos aprender. Você sabe aqui, ó. Mas nós precisamos aprender aqui, viver aqui. Quantos por cento da palavra de Deus, dos 66 livros que tem na palavra de Deus, quanto você pratica? Quanto você já viveu? Por exemplo, você já viu um morto sendo ressuscitado? Alguém já viu, não? Viu assim? Eu estava lá, diante da frente do caixão, assim, um cara mortinho, geladinho, você estava ali. Aí veio o pastor doido e falou: em nome de Jesus, levanta na tua frente, você levanta. Você já viu isso? Não, eu também não. Eu nem sei se eu tenho coragem de fazer isso, a não ser que Deus fale. Mesmo assim, eu falo: Deus, tem certeza?
É certeza mesmo? Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? Senhor, eu posso orar lá fora, uns 10 minutos aí eu oro lá fora, volto. Senhor, confirma de novo. Faz o olho piscar um pouquinho assim, o olho, para ver se é isso mesmo que o Senhor está fazendo. Isso é ter fé. Sabe o que Jesus disse? Que você vai ressuscitar mortos. Mas eu não experimentei isso ainda. Eu não sei se eu vou. A gente experimenta tão pouco da palavra de Deus. A gente vive tão pouco da palavra de Deus. E a gente erra porque nos falta conhecimento. E muitas vezes falta entendimento. Porque conhecer a gente conhece, mas a gente não pratica como deveríamos praticar. Para terminar, eu quero fazer um convite para você. Participe de um grupo de conexão. Ah, mas ali só tem chato. E é lá mesmo que você vai, porque é lá. Sabe o que você deveria fazer? Você tem que falar assim, a Miriam Nelson, o Miriam Nelson fala atrás, por favor, levanta a mão aí, Miriam Nelson, para você saber, eles são coordenadores dos grupos de conexão. Você não vai falar para eles, Miriam, eu quero um grupo legal, só gente boa, só gente amável, sem problema, entendeu? Se tiver um grupo assim, eu quero fazer parte desse grupo. Você vai estragar o grupo. Você vai estragar o grupo. Porque não tem grupo. Primeiro porque não tem grupo assim. E outro que você vai estragar o grupo, porque não tem gente perfeita. Então, esses grupos pequenos é justamente para a gente praticar isso. De compartilhar sabedoria, de compartilhar o ensino, de compartilhar o mundo para alguém chorar aqui comigo, para poder compartilhar uma confissão. Irmão, eu estou com um problema na minha vida. Eu estou com um problema de educação com meu filho. Eu estou com um problema com minha esposa. Eu estou com um problema com meu marido. Eu estou com um problema no meu trabalho. Eu estou com um problema. Eu estou com um problema financeiro. Eu tenho problemas. Por favor, orem por mim. Isso é a dinâmica do grupo de conexão. Então, irmãos, participem, façam parte. Nós precisamos de pessoas que estejam caminhando junto com a gente. Romanos 13:8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Eu quero só passar um vídeo para a gente encerrar. Eu vou pedir ajuda aí dos irmãos para poder passar esse vídeo. Mutualidade. Qualidade ou estado do que é mútuo. Reciprocidade. Saudai-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros. Sedes bondosos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, servindo uns aos outros. Honra uns aos outros. Lavar os pés uns aos outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros. Admoestai-vos uns aos outros. Ensinai-vos uns aos outros. Consideremo-nos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Amemos uns aos outros. Saudai-vos, suportai-vos, consolai-vos, sedes bondosos, exortai-vos, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. O meu mandamento é este:
que vos ameis Eu estava condenado, uns aos outros, mas agora pela cruz, assim como aleluia, eu fui eu vos reconciliado. amei. Bem, vamos cantar. Eu gostaria de convidá-los a ficar de pé. Eu sei que alguns têm mais facilidade, outros nem tanto. Mas eu gostaria que, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrando essa música, que você pudesse cumprimentar o teu irmão da maneira que você se sente confortável. Pode ser uma aperto de mão, pode ser um abraço, pode ser uma abração, um abraço leve, isso não importa. Mas vamos tomar o propósito de cumprir o mandamento de Cristo, que é amar uns aos outros. Não é fácil, mas é o nosso chamado. Para isso Jesus chamou. Então, quando você estiver abraçando o teu irmão, tua irmã, você pode desejar: Senhor, abençoa este irmão. Isso não é difícil de falar, né? Abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Senhor, cura o coração dela, cura o coração dele. Senhor, supre todas as necessidades, que eu não sei se ele tem ou não tem, mas abençoa, Senhor. Então, nós podemos fazer isso? Tá bom? Então, o Ministério Novo vai ministrando. Você pode sair do seu lugar, pode começar com tua esposa, teu marido, que é mais pertinho, tá facinho, ou amigos que estão perto de você, que querem você, mas aqui você pode complementar os demais.
bênção, canais de amor, canais de cura para todos aqueles que estão feridos e machucados. E o Senhor nos chama, Senhor Deus, para vivermos essa mutualidade de um para com os outros, porque nós não somos melhores que os outros, mas temos o mesmo valor diante da Tua presença. Senhor Deus, nós oramos agora pedindo para que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nesta manhã, daqueles que não puderam estar, das pessoas que estão em nossas mentes, nossos corações, pessoas que nos preocupamos, pessoas que amamos, pessoas que gostaríamos que elas estivessem aqui hoje, mas não estão. Senhor, estende Teu amor para essas vidas também. Que o Senhor flua através de cada um de nós, o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença, a Tua palavra, a Tua sabedoria, o Teu discernimento. Que a gente possa ser, Senhor Deus, um para com os outros, vasos e servos para Te honrar e Te glorificar. Nós queremos assim agradecer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e do nosso Pai, e que o poder, a sabedoria, a comunhão e a força do Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre, para o louvor da Tua glória. É que oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Que o Senhor, então, use a cada um de vocês para ser vasos de bênção. Amém? Nós vamos fazer. Nós estamos um pouquinho, desculpa, eu não me atrasei, né? Estamos um pouquinho avançado no tempo, mas nós vamos fazer uma coisa muito importante, muito especial. Primeiro, eu queria chamar então a Lilian, o Alex, junto com a Heloísa. A Lilian e o Alex, eles gostariam então de hoje orar ao Senhor, entregando, consagrando a vida da Heloísa para o Senhor. Então, nós estamos contentes e felizes pelo que é um posicionamento dos pais, né? É os pais que decidem, nós, como pais, decidimos a quem entregamos nossos filhos. E o desejo deles é então que a Heloísa, ela cresça em conhecimento e em graça diante da presença de Deus. Então é isso que eles querem fazer hoje. Então vocês vão orar, entregando a Heloísa nas mãos do Senhor. Nós queremos, como igreja, orar juntos e abençoar juntos, para que a Heloísa, ela está pequenininha aqui ainda, né? Está pequenininha, não fala, já dá sorriso, ela já está sorrindo bastante, chora também, mas haverá um tempo em que ela vai andar, vai caminhar, vai aprender, e nós também, né, vocês como pais, e nós também como igreja, vamos ministrar na vida dela. Que o Espírito de Deus e o Senhor use a cada um de nós para ministrar-nos na vida da Heloísa, para que ela cresça em graça e que ela possa servir ao Senhor, para que ela seja realmente uma serva apaixonada por Deus, apaixonada, não fanática, é diferente, mas uma pessoa que ama a Deus, que serve ao Senhor, que transmite os valores de Deus nesse mundo que a gente vive. Então, esse é o desejo de coração de vocês, eu creio. Amém. Então tá bom. Então, vocês querem falar alguma coisa antes? Não? Quer falar nada não? Tá tranquilo? Então tá bom. Então vamos orar juntos, né? Eu vou pedir para vocês orarem. Vamos ficar de pé? Consagramos a Ti e declaramos que ela pertence somente ao Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos e o Teu nosso Tua bênção, a Tua graça, a Tua
Vamos orar juntos agora, né? Querido Deus, conforme a oração dos teus servos, Alex e Lívia, de consagrar a Heloísa nas tuas mãos, nós hoje, Senhor Deus, como igreja, nós queremos juntos, Senhor Deus, concordar e orar abençoando, Senhor Deus, a vida da Heloísa. Então, Senhor Deus, que a tua bênção esteja sobre ela, que o teu poder, a tua graça esteja sobre ela, que ela cresça em conhecimento e em graça, que ela cresça, Senhor Deus, olhando e vivenciando a tua palavra, que ela, Senhor Deus, possa experimentar de uma maneira viva o teu poder, a tua palavra, que ela não cresça somente em conhecimento, mas que ela cresça, Senhor Deus, em experiência contigo, que ela cresça, Senhor Deus, não somente sabendo de ouvir falar do Senhor, mas que ela cresça, porque os olhos dela te veem. Então, Senhor Deus, que em todos os passos da vida dela, o aprendizado, o crescimento, a sua saúde, o teu corpo, a tua alma, Senhor Deus, tudo dela, Senhor Deus, e nela, seja aperfeiçoado em Ti, em graça, em conhecimento. Nós oramos a Deus para que ela possa, Senhor Deus, ser abençoada em tudo aquilo que ela vier a fazer. No sentido, Senhor Deus, que dela, da profissão que ela escolher, da família que ela tiver, o Senhor a abençoe. Senhor Deus, que ela seja próspera, Senhor Deus, na vida dela, porque nós cremos que ela vai andar contigo, estar contigo. Que, assim como Josué, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele decidiu e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que assim seja também na vida da Heloísa, Senhor Deus. Então prepara, Senhor Deus, todas as coisas, todos os caminhos dela. E quando ela tiver, Senhor Deus, nesses momentos difíceis também, ela possa olhar para o Senhor e decidir, Senhor Deus, o caminho que lhe agrada, Senhor Deus, agradar ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o seu futuro. Abençoa, Senhor Deus, a sua futura família, seu futuro esposo. Abençoa, Senhor Deus, os seus filhos, se o Senhor permitir que ela tenha seus filhos. Abençoa os seus estudos. Abençoa, Senhor Deus, toda a caminhada dela. E que todos os dias da vida dela, ela te honre e te glorifique. E prepara também o dia em que ela, Senhor Deus, vai decidir de andar contigo, Senhor Deus, com toda a convicção na vida dela. Então, que o Senhor prepare isso, Senhor. Nós assim oramos, agradecemos e consagramos a Heloísa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Pode se sentar um pouquinho? Tem mais uma coisa para a gente fazer ainda. Aí eu vou pedir agora então para o Reginaldo. Pode ficar. Ah, não sei. Pode ficar para aqui, tá tudo bem? Eu vou pedir então para o Reginaldo, a Renata também, a dona Heloísa também vir à frente. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos ter. Bom? Pode vir. Tanto a Alex, a Lívia, mesmo o Reginaldo, a Renata, a Eunice também, já temos que eles estão aqui conosco, caminhando conosco. Mas hoje, eles decidiram, nós queremos fazer parte dessa comunidade, então nós queremos oficialmente, então, nos ligar a essa comunidade, nós queremos servir nessa comunidade. Então, hoje, assim, eles já estão servindo, na verdade, muitas vezes, mas nós queremos hoje oficializar e orar juntos, e como igreja orar por eles também, né? Eu não sei se começando, já há muita emoção desse lado, então vou começar desse lado. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, se não tiver também, tá tudo bem? Então tá bom. Mas só para poder explicar também, eles já frequentavam uma igreja, já são batizados, frequentavam uma comunidade aqui em Mogi mesmo, mas por vários motivos essa comunidade encerrou as suas atividades e então eles passaram a vir nessa igreja, nessa comunidade junto conosco. E então hoje eles querem, então, olha, nós oramos, nós sentimos e queremos então fazer parte dessa comunidade. Então nós queremos orar por vocês, dizer que vocês são muito bem-vindos, Deus abençoe. Pode passar para lá de cá. Deu para Alex, amigo também, vocês querem falar alguma coisa? Deixa a esposa falar, senão eu vou falar muito. Bom, na verdade a gente quer agradecer a Deus, por ter colocado todos vocês nas nossas vidas. Eu e o Alex, nós somos batizados já há bastante tempo, nós éramos da Igreja Batista e Deus preparou, e de que nós tivéssemos saído de lá e preparou essa igreja para que nós
possamos tão bem recepcionar os corações por vocês todos aqui. Nós viemos porque meu pai e a minha mãe já estavam indo, né? A minha irmã também, mas para todo mundo que eu falo que a gente veio para cá, a gente ficou muito surpreso de quão bem nós fomos recebidos por vocês, quão amorosos vocês foram, e é o preparar de Deus, né? Para que isso acontecesse, para que a gente chegasse aqui nessa igreja e tivesse realmente vontade de ficar. A gente orou bastante tempo, começamos a ajudar da forma como a gente pode, com a música, e a gente quer agradecer a Deus, né, por tudo isso e dizer que nós estamos aqui dispostos para servir vocês não só com a música, também com a música, mas o que for preciso aqui na noite. Amém, amém. Então, vocês todos são muito bem-vindos, Deus abençoe. Vamos ficar de pé então, para a gente orar e terminar a oração. Eu vou pedir para a Noemi, você pode vir aqui para orar, por favor? Nós vamos orar junto com você. Posso orar? Senhor amado, nós queremos te louvar, te bendizer, reconhecer, ó Deus, que muitas vezes os caminhos pelos quais nós trilhamos não são aqueles que nós imaginávamos, Senhor Deus. Mas nós cremos, Senhor Deus, que Tu és Deus soberano, Tu és Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos, sonhamos, desejamos, ansiamos, Senhor Deus, e podemos ver, Senhor. Então, Senhor Deus, neste momento nós queremos estar recebendo estes amados irmãos, cada um preciosos aos Teus olhos, Senhor Deus. Pessoas que o Senhor olhou desde o ventre materno, que o Senhor contemplou do Teu trono, Senhor Deus, com amor, com olhos, Senhor Deus, que assim desejava sorrir para cada momento da vida destes queridos, Senhor Deus. E nós cremos também, Senhor Deus, que os momentos de lutas, de tribulações pelos quais eles passaram, foram momentos, Senhor Deus, que o Senhor esteve caminhando com eles. Foi o Senhor quem esteve sustentando, fortalecendo, consolando. E todos esses momentos, Senhor Deus, eles foram momentos em que o Senhor se revelou a cada um deles. E nós cremos, Senhor Deus, que todos estes momentos foram significativos para que o Teu nome fosse ainda mais honrado e glorificado na vida deles, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida desses amados. Que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo e fazendo com que este caminhar na vida com o Senhor seja um caminho firmado, Senhor Deus, na rocha. Que eles, em todos os momentos de suas vidas, eles reconheçam que eles dependem do Senhor, da Tua graça e do Teu amor, Senhor Deus. Então, neste momento, Pai, cobre-os com Teu sangue precioso. Livra-os, Senhor Deus, de todo mal, de toda seca, de toda retaliação maligna, Senhor Deus. E que a Tua bênção e a Tua unção repouse sobre eles. E neste momento, Senhor Deus, a Tua palavra diz que aquilo que ligamos no céu, na terra, ligado no céu, Senhor Deus, nós queremos ligá-lo, Senhor Deus, neste momento, nessa terra, no Teu trono, Senhor Deus, no céu, Senhor Deus, e reconhecendo, ó Pai, que a Tua graça é quem tem nos alcançado, Senhor Deus. Pai, abençoa, Senhor Deus, caminhar destes amados, junto conosco, Senhor Deus, a cada dia, até a eternidade. Nós te louvamos e
agradecer a visita. Eu sei que assim, tem pessoas que já vieram uma vez, 2 vezes. Sejam muito bem-vindos, continuem se sentindo muito em casa. Eu também queria apresentar para vocês 2 amigos meus, Luciano e Valtinho, que estão ali. São pessoas amadas da gente, têm caminhado com a gente já há alguns anos, né? E são nossos amigos. Então, depois que vocês vão lá, dão um abraço, acolham eles também. E todos vocês que estão vindo recentemente, sejam sempre muito amados, viu? Daqui a pouquinho a gente vai tomar um café e vocês vão ter tempo para conversar com eles. O engraçado é que eu estava abraçando aqui, eu fui para aquele lado, eu queria abraçar, só que eu vi, puxa, foi só 20%, não deu para abraçar todo mundo uma música, né? Para que a gente possa continuar fazendo isso nesse momento do café que a gente vai estar servindo. No próximo domingo, a gente vai ter a comemoração da Páscoa, tá bom? Essa comemoração da Páscoa, excepcionalmente, a gente tem três situações acontecendo simultaneamente. A gente tem o nosso culto aqui, a gente tem o culto das crianças acontecendo no ensino, e a gente tem o terceiro culto acontecendo simultaneamente ali naquele salão. Ali estão os irmãos que falam a língua japonesa. Na verdade, são a primeira e a segunda geração que vieram do Japão. Eles ainda usam bastante a língua japonesa. São irmãos que vão dos 65 até os quase 90 anos, né? E são amados do Senhor também, e eles têm o tempo deles. Então, nesse momento da Páscoa, a gente tem o desejo de ter uma comemoração em conjunto. Então, no próximo domingo, tanto os irmãos da língua japonesa como as crianças também da escola dominical vão estar conosco para comemorar, fazer a celebração da Páscoa, tá bom? A gente também, relembrando, né, aquilo que o pastor Paulo falou, a gente vai ter os grupos de conexão. A Miriam e o Nelson, que estão ali atrás, eles estão coordenando, né, os grupos de conexão. Se ainda você não está conectado, tá? Você pode procurá-los. São momentos muito preciosos para que a gente possa se encontrar não só nesses momentos de culto, mas em outros momentos durante a semana também, tá? Então eles têm agenda, são vários grupos acontecendo em vários dias diferentes, em vários horários diferentes, para que possa adequar às suas necessidades, tá? E também eu já pedi para avisar que a gente está tendo atitudes acontecendo, né? Então se você tiver o desejo de conhecer o que é atitudes, hábitos mais atitudes, então como que a gente vai estar caminhando nessa caminhada cristã? Então vocês podem procurar o Jean também, que estão sendo formados dos grupos de atitudes, tá bom? É isso. Vamos tomar café? Deus abençoe. Boa semana.